Oi, povo. Então, hoje eu tô num lugar diferente. Como eu vou falar de um quadrinho, eu quis gravar na estante dos quadrinhos, que tá uma bagunça, como pode ser visto aqui, meio caindo aqui, tem uma pilha de gibi de mensal aqui. Enfim, aqui é meu quarto e não é o lugar mais organizado da casa. Mas, enfim, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a número 13 da Tex Gold, da Salvat. E por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque eu tenho um sério problema que eu esqueço muito fácil as histórias em quadrinhos. Então, como eu já disse várias vezes, o canal ele é um registro, além de tudo, principalmente ele é um registro pessoal para eu ter acesso ao que eu, né, para eu registrar o que eu queira registrar, basicamente. Enfim, tá dando reflexo o título, né? Aqui. Uh, e eu, como eu esqueço sempre muito facilmente, eu resolvi gravar vídeos, principalmente Tex, porque são histórias que eu gosto pra caramba e me esqueço com bastante facilidade. Porque tem muita coisa dele e daí eu acabo embaralhando uma com outra. Enfim, desculpa. Nessa história aqui, que é Nas Trilhas do Oregon, é escrito pelo Gianfranco Manfredi, que é um grande escritor de Tex, e desenhado pelo Carlos Gomes, que provavelmente não é italiano, porque esse nome não me parece italiano. E Gianfranco Manfredi, se eu não me engano, ou é Jean-Louis Bonelli que inventou o Tex. Deixa eu ver, acho que aqui no final tem. Eu podia ter visto antes? Eu podia ter visto antes, mas né, a gente nunca lembra. Então. Uh, Patriarca dos quadrinhos italianos, tá? Franco. Não sei se é o criador do Tex, acho que é o Jean-Louis Bonelli mesmo. Enfim, sobre o que se trata a história. Nós temos um cara de aparência amigável, que é este cidadão aqui. Você está dando para ver? Esse daqui. Ele tem essa aparência amigável, ele tem um belo cavalo mesmo. Deixa eu pegar uma cena aqui pro fundo, pro final, que tem uma cena muito bonita com o cavalo, para eu mostrar ele. Aqui. Ele tem esse cavalo branco aqui, que é um cavalo que chama muita atenção por onde passa, porque né, é um belo de um garanhão. E, enfim, esse cara, logo no começo da história, que inclusive a arte é muito boa, gostei bastante da arte, que tem um cara que inclusive faz tempo que ele não faz vídeos, da Companhia dos Quadrinhos, ele fazia bastante vídeos sobre o Tex, e faz tempo que ele não posta nada. Enfim, mas ele sempre fala que para reconhecer a qualidade da arte de Tex, você procura o desenho do rosto do Tex. E aqui tá, eu particularmente achei muito boa. Enfim, tem esse cara que logo no começo ele mata um Ranger recém recém uh, recrutado, não seria recrutado, mas é um cara que acabou de se tornar Ranger, que é esse cara aqui. E aí o Tex e o Carson são. O Tex e o Kit Carson são chamados. Na história só tem eles dois, não tem o Jack Tigre nem o Kit Wheeler. E são chamados pra, né, ir atrás desse cidadão que matou um Ranger. E daí eles descobrem que ele já matou várias pessoas e, né, tá deixando uma trilha de sangue por onde passa.
mas ele não chama muita atenção porque ele tem essa aparência inofensiva e, né, ninguém presta muita atenção nele por ele ser uma pessoa aparentemente comum. Mas enfim, daí tem toda uma treta porque os demais Rangers acham que o Tex e o Carson não tem nada que fazer ali, porque tipo, eles são mais universais e o problema dos Rangers tem que ser resolvido com os Rangers ali. Mas aí eles falam que, né, o assassino já não tá mais ali, ele já foi embora e eles partem em busca do dito assassino. E no caminho eles vão encontrando o rastro deles. Eles estão aproximadamente um mês atrás do assassino. E eles encontram uma cidade onde falaram que eu esqueci o nome da cidade agora. Aqui, ó, deixa eu mostrar de novo esse desenho aqui da cara do Tex. Ó, aqui. Uh, eles encontram uma cidade onde o xerife é meio tô nem aí com tudo e né, o Tex está incrivelmente estressado nessa história. É a história que eu vejo ele mais pé da vida, assim, de tudo que eu já li dele. Não li tanta coisa, assim, do personagem, mas já li considerável uma quantia considerável de histórias para identificar que aqui ele está bem mais estressado do que o usual. Uh, enfim, ele encontra a cidade que esse xerife não tá nem aí, mas esse xerife fala para ele que tem um grupo de mulheres que saíram porque estão indo para Oregon. E, enfim, elas fizeram essa caravana e estão indo para Oregon. E eles logo que saem da cidade encontram essas mulheres, acabam salvando elas de um problema lá. E essas mulheres são um ponto alto da história. Tem a mais velha que está meio que levando essas mulheres para o destino delas, o porquê que elas estão indo lá é explicado e tal. Mas, enfim, tem essa mulher que ela não está indo com o mesmo propósito, ela está indo mais para levar essas outras mulheres. E essa mulher, a Emma, o nome dela, ela é insuportável, que mulher mais chata. No decorrer da história a gente vai se afeiçoando a ela e no final a gente acaba até gostando dela. Mas ela é muito chata, ela é mandona, ela é metida, ela é uma mulher muito chata. Tem um pouco de machismo na história, assim, lembrando que estamos falando do Velho Oeste americano, então as mulheres são tratadas meio que, ai, tipo, ai, são meio que um estorvo em determinado ponto da história, mas no final elas se mostram de grande ajuda e o Tex fala também que que elas são bravas guerreiras e que deixam muito homem no chinelo e tal. Uh, e, tipo, tem várias mulheres assim, mas o foco principal é nessa Emma que é insuportável. Tem a Dorothy, tem a outra loira lá que eu esqueci o nome também, mas que também são importantes, mas a Emma é com certeza a protagonista dentre elas. E é uma mulher que, por boa parte da história, ela é insuportável. Enfim, é uma história cheia de reviravoltas. Quando você resolve um problema, surge outro, e daí o Tex pega algumas pistas de que talvez essas mulheres estejam indo para o Oregon atrás de uma ilusão, que elas foram enganadas, mas né, não. Ele fica com o pé atrás, será que é? Será que eu estou errado? Será que elas estão certas? Enfim, elas vão, no final, se isso é realmente uma cilada ou não, vocês leiam a história para descobrir. Mas é muito legal, é uma das histórias mais interessantes que eu li do personagem, sem sombra de dúvida. Não sei dizer se seria a minha favorita dele, porque eu tenho que lembrar. Mas assim, como é um personagem com 70 anos de história, muita gente pode pensar, né, tipo, da onde, por onde começo, né, começar do início. O início do personagem é bem fácil de encontrar. Saiu. Tá saindo, na verdade, uma nova série que começou recentemente, está no volume 6 eu acho, se eu não me engano, que se chama Tex Wheeler. E isso daqui é o início, as primeiras histórias do personagem recontadas, né? Que foram publicadas lá em 1940, por aí. 48, edição em 1948. Enfim, eu tenho essa edição aqui que tem a primeira história. A primeira história se chama O Totem Misterioso.
e é a mesma história que é recontada nas 4 primeiras edições dessa Tex Willer. Então, são uma boa forma de começar, principalmente se você quiser pegar a Tex Willer e não essa edição da história original antiga, porque ela é interessante por ser a primeira, mas não achei ela assim tão de grande valia como entretenimento. Ela é uma história muito boa, sim, mas se colocar na balança ali, talvez por causa da arte da Tex Willer ser muito melhor. Deixa eu mostrar um pouquinho aqui também. A, a arte é fenomenal. É o Tex jovem aqui, né? Então ele tá bem diferente. Ele é retratado bem diferente. Tá meio embaçado, mas acho que dá para vocês terem uma ideia. E dá uma aprofundada melhor na história também. Então aquilo ali é um bom modo de começar, mas se você quiser começar com alguma outra história mais fechada, mais recente, que essa daqui, na verdade, eu acho que tem a data que ela foi publicada aqui. Ela não é tão recente assim. Mas também não sei se vai ter a data aqui, porque eu não olhei antes também, né? Sabe que preparação não é comigo. Dando uma olhada por cima aqui, não encontrei. Se puder apreciar o estilo dinâmico moderno. Acho que 2011. A saga iniciada em 83. Para aproximar. Tá. Dando uma olhada por cima ali, eu acho que essa história foi publicada em 2011. É uma história bem mais recente do que as outras. É claro que Tex Willer é ainda mais. Mas enfim, se você quer uma história dele mais adulto, então mais experiente, acho que essa daqui é uma ótima porta de entrada. Gosto bastante de tudo que eu li dessa coleção do Tex Gold. E tem as últimas edições da mensal que eu comprei também, que era uma, que eu não vou lembrar o número agora, e tá meio difícil isso de eu ver ali em cima. Mas é A Cidade Escondida, o nome do arco da história. É muito legal também. Tex Platinum, tá dando pra ver aqui. Mas Tex Platinum eu gosto também, acho uma seleção bem bacana. Tá na edição 21, 22, se eu não me engano. Eu tenho só a da 10 a 20, mas enfim. E essas outras edições aqui, ó, as especiais coloridas também são bacanas, porque são coloridas, né? E normalmente vem mais de uma história, são histórias mais curtas e vem mais de uma. Tipo, esse volume aqui vem 4 histórias. Enfim, né? Mas indico pra caramba essa daqui pra iniciar também. Muito boa essa história, muito interessante, como eu disse, cheia de reviravoltas. Quando você pensa que as coisas estão se ajeitando, surge um novo problema para ser resolvido, e eu gostei pra caramba. Se você não tem muita paciência com quadrinhos e não tem problemas com Bang Bang, no caso, que tipo, Bang Bang não é o meu estilo favorito, mas eu adoro Tex, é muito, muito legal isso daqui, as histórias são muito inteligentes, elas são muito bem amarradas, e eu indico pra caramba as histórias do personagem, e essa daqui com certeza tá entre as minhas favoritas. E é isso, até mais.